Meus irmãos, a paz do Senhor, quero cumprimentar todos aqui, que todos sejam bem-vindos, cumprimentar aqui todo o nosso ministério, presbíteros, auxiliares, diáconos e também cada irmão da nossa igreja, onde nessa noite nós iremos aprender um pouquinho a respeito da palavra do Senhor. Estudaremos hoje à noite sobre o mistério da unidade revelada. O mistério da unidade revelada é a nossa nona lição. Nós iremos ouvir um louvor daqui a pouco, mas antes nós iremos orar, dando início. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por essa oportunidade. Quero te pedir uma bênção sobre todos os teus servos que irão ouvir a tua palavra e que nós tenhamos uma noite abençoada de ensino. Eu te peço e te agradeço tudo no nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir este louvor. Se você sabe, adore ao nosso Deus nesta noite. Nesta mesa não. Glória a Deus. Você sabe, nos ajude aí no louvor, né? Glória a Deus, amém. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a missão que assim dá. Seu imenso socorrer deixares andar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando deixares mudar. Glória a Deus. Se você sabe, louva ao Senhor, exalte ao nosso Deus nesta noite. Cante esse louvor. Se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, deixando voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando deixares andar. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Graças a Deus temos ouvido esse lindo louvor. Agora nós iremos entrar aqui na lição de número 9, o mistério da unidade revelado. Glorificado seja o nome do Senhor.
Nós tomaremos aqui por base, irmão, somente esse primeiro versículo do capítulo 3, quando Paulo ele vai nos dizer o seguinte: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por vós, os gentios. Somente esta leitura, que é uma leitura muito grande, nós vamos aproveitar aqui o máximo de tempo. Meus irmãos, esse mistério da unidade revelado é algo que nós precisamos entender, certo? De uma forma assim mais clara. E nós vamos tentar aqui passar para os irmãos. Esse mistério nada mais é, irmãos, do que a revelação da palavra, a revelação da salvação nos tempos de Jesus, tá certo? O mistério é isso. Então nós vamos tentar aqui aprender logo aqui no primeiro ponto, algo muito interessante. Nesse primeiro ponto, se você observar aí, nós vamos aprender 4 coisas muito interessantes. Você observar aí a leitura, que nós não vamos fazer essa leitura para nós ganharmos tempo, nós já temos um resumo aqui deste ponto. Então nesse primeiro ponto nós vamos aprender que, primeiro, o mistério de como seria essa unidade não foi revelado para os da antiga aliança por completo. Ou seja, esse mistério desta unidade, essa unidade aqui, irmãos, revelada nesse mistério, é a unidade entre judeus e gentios. Que os profetas do passado, todos eles, os homens de Deus e as mulheres de Deus, eles ouviram falar, certo? Dessa possível unidade. Mas eles não tinham a ideia de como isso haveria de acontecer e nem tampouco quando isso aconteceria. Foi mostrado várias coisas para eles na época. Deus revelou a eles através da palavra, eles falaram através de profecias, alguma coisa semelhante a esse mistério, a essa união que haveria um dia sobre a face da terra. Mas eles da antiga aliança, eles não tiveram o privilégio de ver isso acontecer. É a primeira coisa que nós aprendemos aqui, certo? E Paulo vai revelar isso aqui aos Efésios, a sua congregação ali que estava em Éfeso, tá certo? A segunda coisa que nós vamos aprender aqui interessante é o seguinte: era um segredo de Deus que deveria ser revelado com a chegada de Cristo. Ora, irmãos, era um segredo que cabia só a Deus na antiga aliança. E esse segredo, Deus já tinha ele guardado desde a eternidade. E esse segredo dessa unidade entre judeus e gentios, ela só passaria a acontecer com a chegada de Cristo, com o sacrifício de Cristo ali no Calvário, com a ministração da palavra do Senhor para todo aquele povo, não só para judeus, mas também para os gentios. Então era um segredo que Deus tinha guardado com ele. E este segredo, ele já estava fundamentado desde a eternidade. Porque, queira ou não, Deus já sabia de tudo. Deus já sabia do que era que ia acontecer no jardim. Deus já sabia que o homem haveria de pecar, que a mulher também haveria de desobedecer a ele. Deus sabia que era preciso futuramente Deus ter um plano especial para que esta unidade, certo, de gentios e judeus pudesse, certo, prevalecer. Então nós temos que entender que tudo já estava, certo, no coração de Deus. Era um mistério que precisava ser revelado, mas revelado na hora certa, né? Na hora de Deus, não na hora, certo, dos profetas da antiga aliança, do Antigo Testamento, não, mas revelado na hora em que Deus realmente dissesse: chegou o tempo, tá certo? Então era um segredo de Deus que deveria ser revelado, mas com a chegada de Cristo. Terceira coisa que nós vamos aprender aqui, nesse primeiro ponto, é que também aprendemos que os escritores do Antigo Testamento não só conheciam a respeito dessas promessas, mas chegaram a fazer menção delas. É aquilo que eu falei aqui anteriormente. Esses profetas, esses homens de Deus e estas mulheres de Deus do Antigo Testamento, eles não só conheciam, não só tinham ouvido falar, certo? Não só Deus tinha lhe revelado algumas coisas, mas a respeito dessas promessas, mas eles chegaram a fazer menção delas. Alguns deles chegaram a escrever
chegaram a pronunciar alguma coisa a respeito destas bênçãos, como está em Gênesis aí, para nós entendermos, capítulo 12, versículo 13, está em Malaquias também 1:1, e em muitas outras passagens da Bíblia, nós vamos ver algum deles profetizando alguma coisa, escrevendo algo dentro deste assunto que é o mistério revelado. Esse mistério revelado, como já falei, irmãos, é justamente a manifestação de Cristo trazendo a unidade entre esses dois povos, tá certo? Então, eles não é que Deus não tivesse revelado nada a eles. Deus revelou, mas Deus não deu a eles uma revelação completa. A revelação viria muito depois, no tempo dos apóstolos, no tempo de Cristo, tá certo? Outra coisa que nós aprendemos aqui de interessante, a quarta coisa é, o que eles não sabiam era como isso aconteceria. Ou seja, como Deus fazia algo totalmente novo. Interessante isso aqui. Porque eles não sabiam como Deus iria fazer isso, porque aos olhos humanos, principalmente naquela época do Velho Testamento, seria algo totalmente difícil, praticamente impossível. Então eles não sabiam como isso ia acontecer, ou seja, como Deus iria fazer algo totalmente novo, porque aquilo era algo novo. O que aconteceu com a chegada de Cristo, com a união de gentios e judeus, e no nosso tempo também, Deus nos unindo como gentil, a nação que tinha a promessa revelada, então isso foi algo super novo. Então eles não conseguiam entender isso. O que eles tinham da parte de Deus não lhes revelava este algo novo, como era a forma que Deus ia trabalhar. Então eles tinham as certas dúvidas em relação a esse processo, dessa manifestação desse mistério que seria revelado desta forma. Seria revelado trazendo uma unidade, tá certo? Não discriminando ninguém. Então eles tinham uma leve compreensão de como seria, mas eles não imaginariam, certo, que tamanho, certo, teria a profundidade deste algo novo que haveria de chegar. É tão interessante, irmão, que se nós pegarmos alguns leitores algum deles do Velho Testamento, eles vão comentar alguma coisa assim, aparentemente com dúvidas, se fazendo perguntas para saber como aconteceria, certo? Algo tão improvável, porque isso seria algo novo demais para o entendimento deles. Então Deus não revela para eles porque, certo? Essa promessa seria para o futuro. Então aquilo que seria para o futuro não caberia a eles, tá entendendo? Eles entenderem assim em um processo total, porque não caberia na mente deles, nem no coração, certo? Porque o acontecimento da vinda de Cristo não tinha acontecido ainda, certo? Cristo haveria de vir. Então Deus não teria como revelar isso a eles na sua totalidade, porque ficaria difícil, principalmente para eles entenderem, tá bom? Então, no primeiro ponto, nós vamos aprender isso, que esse mistério, certo, de como seria esta unidade, não foi revelado na sua totalidade para o povo da antiga aliança, tá bom? Então, nós vamos aqui agora para um resumo do segundo ponto. Olha, nesse segundo ponto, o apóstolo vai abrir o capítulo 3 destacando sua condição de prisioneiro, mostrando que, olha, irmãos, Paulo aqui, ele vai começar esse capítulo 3 mostrando e dizendo que eu sou prisioneiro de Cristo, para destacar o que? Algo, certo, que ia ser transmitido a todo aquele povo daquela congregação, algo surpreendente a respeito de Paulo, certo? A respeito de Paulo, da sua formação, de toda a sua história, desde a sua chamada, certo, até a sua prisão. Então Paulo aqui, ele vai chamar a atenção nesse segundo ponto para isso, para dizer quem sou eu, certo? De onde eu vim, que preço eu paguei, de quem foi que eu aprendi, tá certo? Quem foi que me revelou tudo isso, essa revelação é divina, ou que tipo de coisa é essa que eu estou transmitindo? Então Paulo vai trazer algo interessante aqui para nós, 4 coisas interessantes também aqui nesse segundo ponto, para nós aprendermos, tá certo, irmão? Mas antes de nós entrarmos nesse segundo ponto, eu quero passar para os irmãos o seguinte, que há coisas, irmãos, que a gente não compreende, que a gente não entende hoje, como diz a palavra. É a mesma coisa
certo? Dos profetas do Velho Testamento. Teve coisas que não foi revelada para eles na sua totalidade, como aqui, como essa verdade que nós estamos transmitindo para os irmãos. Então tem coisas que nós hoje não entendemos, vamos entender depois. O próprio Jesus disse: aquilo que você não entendeu, você pode atender amanhã, ou entender amanhã. Então tá certo? Então nós temos que ver isso aí. Temos que ter calma na hora de nós exigirmos alguma coisa de Deus, porque às vezes pode não ser o tempo de ser revelado. O tempo pode não ser hoje, pode ser amanhã, certo? Então vamos aprender aqui o que Paulo quis falar a respeito dele aqui no segundo ponto. Primeiro, ele queria mostrar sua convocação e chamada, que sua convocação e a chamada, ambas foram da parte de Deus. Era a primeira coisa que Paulo estava querendo demonstrar ali para aquela congregação de Éfeso. Porque, irmãos, muitas pessoas se levantaram naquela época de Paulo, muitos se dizendo conhecedores, muitos se dizendo que eram apóstolos, que eram profetas, que aprendeu de Cristo, que aprendeu de Apolo, que aprendeu não sei de quem. E Paulo vai dizer aqui que a sua convocação e sua chamada foi exclusivamente de Deus. O que Paulo queria dizer aqui? Que ele tem respaldo, ou que ele tinha respaldo para transmitir e escrever aquela carta para os Efésios, que não era qualquer apóstolo, foi alguém que foi chamado exclusivamente por Deus. Ele teve um encontro com Deus, foi chamado entre Jerusalém e Damasco, certo? Para ser a pessoa que ele foi. Então está aqui Paulo relatando para eles, apesar de que a igreja já o conhecia, mas era preciso Paulo estar lembrando de vez em quando, porque Paulo agora estava preso. Paulo estava dizendo: olha, quem está escrevendo esta carta para vocês tem uma chamada e uma convocação feita por Deus. Aí eu abro um parênteses aqui para dizer que nós estamos aqui nesse contexto. Nós também temos uma convocação e uma chamada feita por Deus em tempos certos difíceis, que é o nosso tempo hoje, que somos considerados também os gentios, que fomos chamados para esse mistério que foi revelado, esta unidade, tá certo? Então você também tem essa convocação, você também foi chamado, e nós queremos que a nossa chamada não foi através de homens, foi Deus que nos escolheu, foi Deus que nos chamou. Por isso nós temos direito a tudo, por isso nós fazemos parte desta união, por isso nós temos uma só fé, por isso que nós temos um só Deus, um só Senhor, um só Salvador, porque a nossa chamada também partiu de Deus, certo? Segunda coisa interessante que Paulo vai falar aqui a respeito dele, é que a doutrina que ele ensinava não era doutrinas de homem, era doutrina de Deus. Muito importante isso aqui, irmãos. Paulo tinha tanta segurança, porque Paulo, ele recebeu uma chamada, irmãos, ele passou um período de 14 anos sem a gente ter uma ideia de onde Paulo estava, certo? Por onde ele andava, e Paulo vai revelar lá na frente que ele estava aprendendo diretamente de Deus. Foi o único apóstolo que passou por esse processo, teve uma chamada diferente e passou anos reservado com Deus, sem a gente ter ideia de por onde Paulo estava andando, certo? O que ele estava fazendo. Estava unicamente sendo separado para o ministério, para trazer uma doutrina, certo, pura. Por isso que ele vai dizer aqui: o que eu trago para vocês, a doutrina que eu ensino a vocês a respeito desta revelação e desta unidade, ela não vem de homem, vocês não vão aprender nada de homem, tudo que eu vou transmitir, certo, vem de Deus. Então Paulo estava dizendo para aquela igreja: olha, o ensino que está chegando aí a vocês através desta carta, e o que eu já ensinei antes, tudo isso aí é de Deus. Então vocês estão bem fundamentados, vocês estão bem estruturados. Era essa a mensagem que Paulo estava levando ali para eles, tá certo? Outra coisa interessante aqui que Paulo vai revelar aqui nesse terceiro ponto, é que a inspiração dos seus ensinos vinham de Deus, ou seja, inspiração. Tudo que ele transmitia não era nada inspirado por ele. A inspiração vinha do próprio Deus. Como isso é maravilhoso! Podemos aplicar aqui para nós, para a nossa igreja, para você, para mim, certo? Que aquilo que nós transmitimos para as pessoas, uns para os outros, tem que ser algo inspirado da parte de Deus, senão não tem validade. Senão essa mensagem ela não vai ter fruto, ela vai bater, certo? E não vai ter nenhuma causa. E a palavra do Senhor diz que ela tem que ir, ela não pode voltar vazia, ela tem que trazer algum efeito.
Mas para que isso aconteça, a palavra que tem que sair da nossa boca, certo? A respeito destas coisas de Deus, tem que ser palavras inspiradas. Mas pastor, como é que eu vou transmitir uma palavra inspirada? Você tendo uma vida com Deus, certo? Uma vida consagrada, você tem tudo para transmitir só coisas inspiradas da parte de Deus. Porque da nossa boca não pode sair aquilo que desagrada a Deus, e sim aquilo que o agrada. Então Paulo vai nos dar aqui esta lição maravilhosa para nós. Procuremos, certo? Transmitir só aquilo que vem inspirado da parte de Deus. E para nós fazermos isso, nós temos que ter a lição passada no nosso coração. Nós temos que ser templo de Deus e morada do Espírito Santo. Amém? Que lição maravilhosa, né? E a quarta coisa que Paulo vai falar aqui, certo? É o seguinte: e por último, o mistério que lhe foi revelado é uma revelação divina, ou seja, tudo aquilo, certo, que lhe foi revelado, tudo vinha da parte de Deus, tudo é divino ou era divino. Então Paulo, irmãos, estava muito seguro naquilo que ele estava afirmando. Agora você imagina você fazer parte de uma igreja, certo, e de repente o pastor ou um irmão que aquela igreja amava muito está preso por alguma coisa em outro canto, e de repente ele manda uma carta dizendo isso aqui: olha, estas palavras que eu estou mandando para vocês é para vocês se animar, eu quero mostrar para vocês que tudo é revelação divina, vai acontecer isso, isso e isso. Irmãos, aquela igreja, eu tenho certeza que se fortaleceria como se fortaleceu a igreja de Éfeso. Porque Paulo estava mostrando tudo ali para eles, que nenhuma frase do que ele estava falando estava partindo dele, mas era algo que vinha através do Espírito Santo, e ele ali preso transmitia para a igreja de Éfeso. Como nós estamos precisando, não é, irmãos, de homens e de mulheres de Deus assim, certo? Que se deixe ser usado pelo Espírito de Deus, que consagre a sua vida para a palavra que sai das suas bocas sejam palavras inspiradas, que Deus consiga lhe revelar alguma coisa futura que ainda não aconteceu, seus segredos, seus mistérios. É isso que Deus está precisando, irmãos, de homens e de mulheres que mudem o seu tempo, que faça acontecer algo extraordinário na sua geração, que quando você passar, alguém comente alguma coisa de boa ao nosso respeito e ao teu respeito, diga: não, aquele homem, aquela mulher, aquele irmão e aquela irmã só transmitia era coisas inspiradas da parte de Deus, toda palavra mexia com a gente, porque a gente via que no abrir e fechar das bocas daqueles irmãos, certo, todas as palavras que eles falaram eram palavras boas e palavras que se cumpriram. Isso, irmãos, é o que Deus deseja ver hoje dentro da igreja. Então, que esta palavra que nós tomemos, por exemplo, a vida deste apóstolo, um homem que se dedicou para Deus 24 horas por dia e que não negou a sua fé, e no final da carreira aqui preso, já condenado à morte, ele aqui revela para toda aquela igreja, certo, de quem foi que ele aprendeu, certo? Quem foi que ele ensinou, que a essas coisas inspiradas que ele estava mandando, era Deus direcionando eles. Avise a minha igreja de Éfeso que esta palavra é verdadeira e que tudo isso vai acontecer. Que maravilha! Glória a Deus. E por último, nós vamos aprender aqui no terceiro ponto algo interessante. Paulo vai destacar aos Efésios algo muito forte. Primeiro, que a revelação dada a ele são riquezas insondáveis. Olha aí, irmão, nisso não foi revelado lá na antiga aliança, foi revelado agora a Paulo, e Paulo vai considerar tudo isso que ele está revelando aos Efésios como riquezas insondáveis. Riquezas, irmãos, não é qualquer coisa. Riqueza já está falando, são riquezas, são coisas insondáveis, coisas extraordinárias que Paulo está transmitindo agora para aquela igreja. E nós agora aproveitamos para transmitir para todos nós que isso que foi nos revelado, esta salvação, esses mistérios, estes dons maravilhosos, essa morada lá no céu, tudo isso são riquezas insondáveis. Você faz parte, irmão, desta riqueza. Você não é qualquer pessoa aqui nesta terra, não, certo? Você tem lhe aguardando lá no céu riquezas insondáveis, das quais você nunca imaginou, e algumas delas também serão nos reveladas, nos entregues aqui nesta terra. Então nós somos um povo separado, que estamos envolvidos nessas riquezas insondáveis da parte de Deus. Que maravilha, não é, irmãos? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor.
Era esta a mensagem que Paulo estava transmitindo ali para aquela igreja. Glória a Deus. A outra coisa interessante que nós aprendemos aqui, que Paulo vai nos falar, é que tudo estava preparado por Deus desde a eternidade. Nós comentamos isso no início. Estava tudo já guardado no coração de Deus, já era um segredo de Deus para ser revelado no tempo oportuno. Glória a Deus. Olha, irmãos, tem tantas coisas que ainda não nos foi revelado, que vai ser revelado só no dia certo. Tá bom? Os discípulos perguntaram a respeito: Senhor, quando é o dia da tua vinda? Ele disse: não podia revelar, mas ele disse: olhem para a figueira, quando ela estiver brotando, sabei que está próximo o dia da vinda do Filho do Homem. E Jesus também deu outros sinais. Há alguns mistérios que estão reservados por Deus em oculto, que Deus só vai revelar na hora certa. Glória a Deus. Então tudo já estava preparado por Deus desde a eternidade. Terceira coisa que nós aprendemos aqui: tudo estava encoberto para o tempo de Cristo. Deus falou lá no início, Deus mostrou algo lá, certo? Na antiga aliança, mas toda esta revelação, desta unidade de judeus com gentios, estava reservado para o tempo de Cristo, para a chegada do Mestre. Foi onde essa revelação se cumpriu, foi onde este segredo foi descoberto, este algo oculto, quando Cristo apareceu, certo? E uniu aqueles povos com o seu sacrifício ali naquela cruz. Outra coisa interessante, que é a última para nós concluirmos, certo? Que Deus não foi apanhado de surpresa. Ele já tinha um plano pré-estabelecido. Olha, irmãos, nada do que aconteceu, certo, relacionado ao pecado, à desobediência do ser humano, nada disso pegou Deus de surpresa. Ele já tinha um plano pré-estabelecido. Como Deus que Ele é, Ele já sabia do que haveria de acontecer. Mas pastor, por que Deus não mudou? Deus não mudou porque, certo, isso faz parte da natureza divina dele. Se Ele não mudou, Ele já sabia, certo, qual seria o caminho certo para a história do ser humano. Ele não podia interferir porque Ele deu livre-arbítrio ao homem e à mulher para decidir o que eles desejariam fazer, que tipo de vida eles haveriam de levar aqui na face da terra. O que nós temos que entender aqui dentro dessa conclusão é que você e eu fomos alcançados dentro desse mistério. É isso que nos alegra, que nos conforta. O restante que nós não entendemos, que a gente não compreende, as perguntas que a gente não tem uma resposta, a gente deixa para lá. Vamos nos envolver aqui nessas riquezas insondáveis. Vamos mergulhar aqui, certo, dentro deste amor, desse segredo que foi revelado para você e para mim. E este segredo foi trazer Cristo para a nossa vida. Foi Cristo nos abraçar, foi Cristo nos receber e nos dar vitória. Então louve a Deus, porque dentro desse mistério que não foi revelado na antiguidade, na antiga aliança, foi revelado no teu tempo, certo? E chegou para você, Deus revelou, foi colocado por terra a barreira da separação. Jesus se apresentou para você, se apresentou para mim e se ofereceu como Salvador. Nós o aceitamos e hoje estamos felizes, hoje estamos prontos e podemos cantar o hino da vitória. Então esta é a lição de número 9, um pequeno resumo, irmãos, do que Deus já tinha providenciado e já tinha guardado com Ele, e graças a Deus que esse plano de Deus alcançou a todos nós. Nós louvamos a Deus por essa aula e que isto fique no nosso coração e que nós consigamos, certo, ficar firmes até o dia de nós participarmos de todas essas riquezas insondáveis, conforme Paulo apresentou aqui para nós. Amém? Nós vamos ouvir agora mais um hino para nós encerrar. Logo após estaremos louvando ao Senhor através de uma oração por todos os irmãos. Vamos cantar este louvor. Se você sabe, nos ajude. Glória a Deus. Amém. Os guerreiros, né? Glória a Deus. Glória a Deus, que você sabe, cante, exalte a Deus.
eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá depressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha. Muito bem, irmãos, graças a Deus nós vamos agora orar, agradecendo a Deus por mais esse estudo, né? E vamos pedir a bênção do Senhor sobre todo o seu povo. Senhor, meu Pai, quero te agradecer por tudo quanto, ó Senhor, nós ouvimos nesta noite. E te pedir, meu Senhor, que estas palavras fiquem no nosso coração e nos sirva de ensino, ó Senhor, para as nossas vidas. Abençoa todo o teu povo, meu Deus. Livra do mal, meu Pai amado, e seja a proteção de todos nós. E mais esta noite, guarda a tua igreja para o dia da tua volta. Cura os enfermos, soluciona os problemas, meu Pai. Tudo nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, irmãos? A paz do Senhor para todos e até a próxima aula em nome de Jesus.